Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Darwin Conecta, o seu espaço para informação médica de qualidade, inovação e avanços na medicina. Eu sou Jason Simeonato, cardiologista, e hoje nós vamos falar sobre neurologia, os avanços nos tratamentos da enxaqueca. Temos o apoio de Darwin Saúde, muito mais que uma plataforma, um ecossistema que conecta consultórios, médicos e os seus pacientes. Gostaria de apresentar meus convidados, tenho a honra de receber dois colegas, dois neurologistas com uma expertise enorme nesse assunto. A doutora Brunella Pupo, formada na Universidade do Extremo Sul Catarinense, neurologista, pós-graduada em neurofisiologia. Atualmente é professora do curso de medicina da Unesc e preceptora da residência médica do Hospital São José. Bem-vinda, doutora Brunella. Obrigada pelo convite. E aqui do nosso lado também, Dr. Fernando Topanotti, neurologista, fez especialização no Hospital Moinhos de Vento, pós-graduado em neurologia vascular pelo Hospital Moinhos de Vento, pós-graduado em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein e diretor técnico da Aura Neurologia. Também coordena a unidade de AVC do Hospital São José. Bem-vindo, Dr. Fernando. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, trazer informação para todos os nossos ouvintes. Então vamos lá. Bem, pessoal, a dor de cabeça é uma das queixas mais comuns nos serviços de emergência do país, nos consultórios, principalmente de neurologia. Os estudos apontam que mais de 95% da população vai experimentar sintomas de dor de cabeça ao longo da vida e 70% da população teve um episódio de dor de cabeça no último ano, né? E a enxaqueca, que é o tema dessa nossa noite, ela afeta aproximadamente 15% da população. Qual o impacto da enxaqueca na qualidade de vida dos nossos pacientes? A gente sabe que a enxaqueca é a doença que mais incapacita no mundo. Então, essa idealização de que nós não tenhamos pacientes que ficam fora do mercado de trabalho, que ficam muito incapacitados, é importante para que a gente consiga trazer um tratamento adequado e reabilitar as pessoas para o mercado de vida. Muito mais importante, talvez, do que o impacto econômico que pode ter enxaqueca na família, na renda familiar, na renda da pessoa, talvez seja até impacto social. Né? A dor de cabeça crônica está associada a afastamento do trabalho, está associada ao afastamento da família, dos momentos de lazer, da perda de momentos de convívio, de recordações que se criam, né? E isso acaba prejudicando muito mais do que parece. E outra situação é que, infelizmente, no Brasil, culturalmente, se tem uma ideia de que ter dor é normal e de que a mulher é fresca. E isso é uma realidade muito, muito doída de ouvir em consultório. Então, se a gente entender a gravidade disso, o contexto que existe por trás de um paciente com dor de cabeça frequente, isso vai nos trazer muito mais vontade de tentar resolver aquele problema do nosso paciente. E quando a gente fala dessa perda laboral que ela causa, a gente pensa só naquela dor incapacitante que faz a pessoa ficar em casa e não ir no trabalho, mas aquela dor constante, leve, chatinha, ela também faz perder a produtividade no trabalho, né? É difícil ficar com aquela dor constantemente. Sim. Tanto a dor quanto os efeitos colaterais do tratamento de fase aguda ou as privações que a pessoa tem para não ter dor, né? Então, não trabalho à noite para não ter dor, não trabalho, né? Enfim, o gatilho pode ser muito variável entre as pessoas, mas é um impacto muito grande. E o abuso também, né? Dos analgésicos que acabam sendo feitos, então a pessoa fica com muito medo de ter dor novamente e acaba tomando um analgésico antes de sair para uma festa da família. Isso também é uma coisa que acaba acontecendo com bastante frequência, né? E a gente está falando de uma doença que geralmente tem uma incidência maior na faixa etária no início da vida adulta, né? Sim, eu brinco no consultório que uma das poucas coisas que tende a melhorar na menopausa é a dor de cabeça, né? Não que vá melhorar, mas pode vir até um alívio. Eu já sou formado há um pouco mais de tempo e lá no início a gente dizia que
nos mecanismos de fisiopatologia, era só aquela questão da artéria, né? A vasodilatação arterial que vinha causar os efeitos de dor de cabeça. Mas essa vasodilatação, por outro lado, não explicava algumas coisas importantes, como os fenômenos neurológicos, né? Distúrbios focais aí, que a gente não tinha nenhuma correlação só com essa vasodilatação. Como é que está hoje essa questão da fisiopatogenia? A gente já conseguiu novas respostas para as perguntas que ainda não foram respondidas? Hoje a gente tem muito estudo, né, na fisiopatologia da enxaqueca e foi visto que a grande parte das pessoas que têm essa patologia primariamente possuem uma alteração genética, então a gente tem um alelo mutado, alguma coisa diferente na parte genética, e isso faz com que a pessoa tenha uma alteração na interpretação da via de dor. Então a gente tem a dor, por exemplo, nociceptiva, que ela vem por um estímulo externo, bati o dedo, vem um estímulo, vai para o meu corno posterior da medula, depois tálamo, hipotálamo, enfim, córtex, e consigo racionalizar sobre essa dor. Essa é a nociceptiva. E a dor da enxaqueca é uma dor que não vem a partir de um estímulo externo. Então, a pessoa já tem uma desconfiguração do sistema trigêmino autonômico, que é o principal sistema mediador da enxaqueca, né? Ela vai acabar sendo dividida em 3 grandes partes. Primeiro, a gente vai ter o pródromo, depois a fase de dor, a aura visual, ou aura que seja, a dor e o pós-dromo. Quando a gente tem o pródromo, a gente vai ter a primeira ativação da via hipotalâmica. Então, a via occipito-parieto-talâmica, ela é hiperativada nessas pessoas. Então, ela tem muitos gatilhos que podem fazer com que isso seja deflagrado. O hipotálamo, a gente sabe, né, que ele faz parte da resposta ativa com o sistema simpático, parasimpático, e é onde a pessoa, horas ou dias antes de ter uma crise de dor de cabeça e de enxaqueca, vai ter alguns sintomas que a gente chama prodrômicos, né, que daí vai ser bocejar, aumento da frequência miccional, irritabilidade, alteração de humor. Isso já mostra que a gente tem essa alteração da via trigêmino autonômica se apresentando. Depois a gente vai ter a fase de aura, que é o que a gente conhece como a depressão alastrante de Leão, né, que foi um brasileiro que denominou e descobriu essa depressão, e é uma despolarização cortical e que geralmente, na maioria das pessoas, pega mais a parte occipital, e onde as pessoas têm alterações visuais, que são coisas que vão dizer que a dor está chegando, né? Depois de 30 minutos, geralmente, se vem a fase de dor, que é uma dor incapacitante e tem todos os comemorativos, e o pós-dromo, que é depois a gente despolarizar todo esse córtex, tem que ser repolarizado para que a gente tenha melhora do sintoma, né? Ao mesmo tempo que se tem todo esse conhecimento de patologia, algumas coisas a gente não... A fisiologia, a fisiopatologia ainda não explica, né? Não se sabe exatamente o porquê que tem uma associação de enxaqueca com pacientes com forame patente. E, por exemplo, uma outra forma de avaliar a enxaqueca como um fenômeno vascular pode ser feito com protocolos de Doppler transcraniano. É algo que talvez não acrescente no diagnóstico. O diagnóstico é clínico, baseado na história, mas é algo interessante de se avaliar. Mas no momento da dor, eu tenho uma alteração no exame? Tem alteração vascular no período interictal, entre as dores. E algo que eu acho interessante são esses sintomas focais que acontecem nesses pródromos, né? Quando eu lembro de enxaqueca, eu lembro de escotomas cintilantes, eu lembro de parestesias, né? Que outros sintomas vocês veem de maneira mais diferente? Eu já tive experiência de consultório de paciente que perdeu a visão e não demorou segundos, demorou muitos minutos, né? Acho que é importante a gente ter isso bem... Quem atende ao paciente com dor de cabeça tem que ter isso muito bem embasado. Acho que o principal é o que é a enxaqueca. É uma doença com diagnóstico clínico, não precisa de exame complementar. O exame complementar vai servir ali para afastar outras coisas, né? Eu costumo dizer no paciente no consultório, porque gera uma angústia, né? Uma dor intensa na cabeça, jovem. Então, o exame ele tem mais um valor para afastar outras patologias ou quando se encontra um sinal de alarme do que algo para isso. Quem chegou ali já está se incomodando com isso há muito tempo. Já. Sim, a pessoa não chega no neurologista na primeira crise de enxaqueca. E muitas vezes chega com o diagnóstico errado. Então, acho que, como profissional de saúde que atende um paciente com dor de cabeça, é importante frisar o que é enxaqueca, que é uma dor pulsátil, que geralmente alterna os lados, que vem com enjoo, que pode ou não vir com vômito, com fotofobia, com fonofobia.
E se o paciente não se encaixou nesse perfil, talvez ele não tenha enxaqueca. E aí a gente vai botar por terra tudo que a gente sabe sobre enxaqueca, sobre tudo que a gente sabe sobre fisiopatologia, e não vai chegar a um tratamento eficaz. E vai, às vezes, 20, 30, 40 anos de dor de cabeça até chegar a um diagnóstico por questão de revisar o diagnóstico. E eu acho que essa é uma dúvida que muitos colegas têm no consultório, porque como é que a gente diferencia na prática uma cefaleia de uma enxaqueca? Porque a cefaleia ela também pode ser recorrente. Uma cefaleia tensional, né? A gente tem vários episódios. Como é que eu vou diferenciar? A cefaleia pode dar pródromos também? Pode dar sintomas pré-dor? Até a gente não tem muito esclarecimento da fisiopatologia da cefaleia tensional. A gente acredita que seja mais da parte da questão nociceptiva, da tensão mesmo que esteja relacionado. Mas diferente da enxaqueca, a gente vê que a enxaqueca tem sintomas corticais muito mais importantes. Então, a gente vai ter o pródromo, a fase que pode ser de aura, às vezes uma aura de palavra, a pessoa faz uma afasia de expressão, ou a enxaqueca hemiplégica familiar, a pessoa fica hemiplégica, chega no protocolo de AVC, quantos, né? E, enfim, a parte da enxaqueca, e justamente por ela ter uma fisiopatologia tão complexa e tem tanto neurotransmissor ali envolvido, faz com que ela dure um tempo determinado e seja muito mais incapacitante do que a tensional. Então, eu sempre digo que para diferenciar, é interessante a gente ver a questão do tempo. A tensional, geralmente o paciente consegue tolerar, um analgésico já ajuda, melhora, e a enxaqueca não, ela incapacita, tira a pessoa do meio de convívio dela. O grande segredo da abordagem desse paciente é a história, né? Anteontem, eu atendi um paciente que teve 4 AVCs trombolizados, com hemiplegia, que ficou 2 dias plégico e as ressonâncias normais. Ele morava fora do país, enfim, né, um país europeu. A mãe dele também tinha AVC de repetição, mas nunca aparecia no exame de imagem. Isso é enxaqueca hemiplégica familiar. Mas a questão é ter a história, o que aconteceu, o que a pessoa sentiu. Teve uma dor de cabeça, depois ficou plégica por 24 horas, 48 horas, ressonância normal. E é muito comum, a gente trabalha com tratamento do AVC agudo. Recebeu um paciente que já foi trombolizado no passado, recebeu o tratamento do AVC, investigou, não achou nada, era um IT, aí não era IT, era enxaqueca. Então por isso que a história, na dor de cabeça, a história é o mais importante. A questão da hemiplégica familiar, a gente acaba fazendo diagnóstico mais retroativo, né? Sempre que se chega na primeira crise de enxaqueca, é um protocolo de AVC, porque a gente tem um sinal focal bem marcado. Pois é, até tem a questão tratar a gravidade, né? Da perda de visão monoocular, a gente pensa que pode ter alguma alteração associada, como se fosse um evento vascular, realmente, né? Até porque os estudos mostram que na suspeita de um evento vascular não na dúvida se trata, porque tratar um evento não vascular como um evento vascular aumenta muito pouco o risco de sangramento do paciente, então a dúvida diagnóstica trata. E depois, se não for, resolve. Aí a gente entra também naquela história das red flags, né? Nos sinais de alertas para qualquer dor de cabeça, né? Existe alguma diferenciação dos sintomas por grupos? Porque hoje, por exemplo, a gente pega um diabético que tem um infarto silencioso, né? Então, tu espera mais coisas de alguns grupos. Na dor de cabeça, talvez aquela pessoa que inicia uma dor de cabeça acima dos 50 anos de idade, já tenho que pensar diferente para essa pessoa, né? Toda dor nova tem que ser investigada. Toda dor nova ou que mudou padrão merece uma investigação. E não se espera, é muito incomum se iniciar um quadro de enxaqueca, que é uma doença com comorbidade específica, de forma tão tardia. Acontece, mas não é algo na prática clínica que se vê com muita frequência. Tem até uma mnemônica que a Sociedade Internacional institucionalizou como o SNOOP, que é o sintoma. Então, o início do sintoma foi uma cefaleia que a gente diz de padrão Thunderclap, então chegou ao pico em menos de 1 minuto. Teve alguma coisa neurológica associada, então o paciente ficou sonolento, confuso, teve alguma alteração do quesito do exame neurológico alterado. O primeiro O é de onset, que quando o paciente que tem dor que começa além dos 50 anos já é um red flag, e também a questão da duração
né, da dor. Então, se ela está de forte intensidade durando mais que 48 horas, ou um status enxaquecoso, ou uma trombose venosa, a gente precisa estar de olho. Então, estando na emergência, tendo em vista, né, esses red flags, a gente já consegue saber quem que é o paciente que tem que ser investigado primariamente, então você tem que ficar aqui e fazer um exame, ou enfim, né, ficar de olho, e quem a gente consegue tratar só o sintomático e liberar, né. Acho que o colega que atua lá na linha de frente não tem tanta experiência na conversa de será que essa dor me preocupa ou não? Pode perguntar até ao paciente. Porque o paciente que teve enxaqueca, ele diz, essa é a dor que eu sempre tive. Só que ela tá um pouco mais forte, eu vim pra emergência. Ou não aliviou com o meu remédio. Não, essa tá diferente. Falou que tá diferente, valoriza. Porque o paciente com enxaqueca, ele tem um risco aumentado de dissecção, ele tem um risco aumentado de AVC, ele tem um risco aumentado de vasoconstrição cerebral reversível. Então, e provavelmente ele já usou vasoconstritores naquela crise antes de chegar na emergência. Valorizar a queixa do paciente. Ele sabe, ele traz esse negócio. Dessa vez tá diferente. Se ele falou que tá diferente, acredita. Acender a luzinha da desconfiança, né? E é legal que até com um estudo de ressonância funcional conseguiram provar e ver que os pacientes que têm enxaqueca têm uma percepção diferente do mundo. Então, eles têm a sensibilidade diferente, eles têm a personalidade diferente, porque eles têm algumas vias diferentes das outras pessoas que não têm enxaqueca. Então, é uma doença sistêmica, querendo ou não, é genética, né? Isso acaba influenciando em todas as questões corticais do paciente. Tem um fato curioso também que esse paciente geralmente já é muito limitado, muito privado de muitas coisas da vida. Não dorme, não vai consumir um álcool no evento social porque dá crise, não vai comer tal coisa porque dá crise. Não. É importante a gente diferenciar e talvez até educar o paciente que ele não está tendo dor por culpa dele. Ele pode ter uma dor desencadeada por algum descuido dele, mas muitas vezes não vai ter culpa nenhuma. Por exemplo, a questão dos sintomas prodrômicos, né? O bocejar. Um dos sintomas prodrômicos é o aumento da compulsão por alimento calórico. Então, pega uma mulher perto da menopausa, perto do período menstrual, que já é um período que pode aumentar a crise, e ela tá querendo consumir um doce, aí vai comer chocolatinho, no outro dia ela tá com dor de cabeça, e vai culpar ela da dor de cabeça dela porque ela comeu um chocolate. Ela talvez já tenha procurado aquele alimento calórico por questão de ser um sintoma prodrômico. Ela estava fadigada, estava bocejando. Uma coisa levou a outra, né? Isso, mas aquilo já era crise antes de ter dor. Esses fatores desencadeantes, eles são sempre dá ou de vez em quando pode acontecer? Porque, por exemplo, a falta de sono, acho que é unânime, né? Não tem jeito. Mas bebida de álcool, tomou em pequena quantidade, depende da quantidade, às vezes dá, às vezes não dá. O que vocês costumam ver no consultório? Isso é muito particular de cada um. Então, educar essa parte aí dos pródromos é importante para o paciente já começar a se conhecer e entender, vai vir uma crise de enxaqueca no dia seguinte ou daqui a algumas horas. E também é importante o paciente conseguir conhecer os seus gatilhos. E para isso o diário de enxaqueca, o diário da cefaleia é bem interessante, a gente tem até aplicativo no celular, que o paciente consegue, toda vez que tem uma dor, relacionar e colocar alguns dados que para nós é muito importante, porque é isso que acontece, às vezes está sempre no período pré-menstrual e a pessoa não percebe que tem uma enxaqueca menstrual ou uma cefaleia relacionada ao período menstrual. Então, ela conhecendo seus fatores desencadeantes, então às vezes eu posso tomar vinho e ter enxaqueca e Fernando tomar e não ter nada. Isso é muito de cada um. E antigamente era isso, não podia beber café, não podia comer chocolate, amendoim, tinha uma lista de coisas que não podia comer, né? Daí agora a gente vê que acaba se individualizando mais. Outra situação, né, curiosa, por exemplo, eu vou me privar da lactose porque eu vou ter dor de cabeça e faz lá um exame de laboratório com intolerância à lactose. Tá, mas o exame de laboratório não é o diagnóstico da intolerância à lactose. Sim. Vai privar mais isso da pessoa? Então, quanta coisa consumida no dia a dia tem lactose, e tem cálcio, Então, tem que olhar isso talvez com uma cautela. A questão do álcool é muito variável. Será que é o álcool ou é aquele vinho tinto? Pois qual álcool, lá, né? Então, não dá para generalizar, né? Isso. E muita coisa nem se sabe, né? E em relação ao tratamento, a gente tem, lógico, as medidas farmacológicas, né? Os analgésicos, todos os analgésicos eu posso dar para o tratamento de enxaqueca ou tem não? Aqueles melhores de evitar? A questão farmacológica é um problemão, né? Tem um não bem grande. Tem um não bem grande, vários nãos. Geralmente é aquilo que o balcão da farmácia oferece é o que não deveria ser usado.
Vou evitar. E outra é a cultura do medicar, né? Você sabe que vai ter a dor. O paciente sabe, o paciente com enxaqueca ele se conhece. Depois de um número X de crises, ele se conhece. A dor está começando. O sumatriptano, o naratriptano, o rizatriptano, eles não são analgésicos propriamente ditos, eles são abortivos de crise. Então, se é um abortivo de crise, quanto antes eu usar na crise, melhor. Só que não, eu esperei até o último para tomar o Sumax. Perdeu tempo. Sim, ficou com dor. Ficou com dor. Então, acho que a educação é importante. E é interessante do paciente se conhecer que eles já sabem que essa é uma dor de cabeça que se eu tomar uma dipirona 1 grama vai resolver. Essa eu preciso de um anti-inflamatório. Essa vai ser aquela que vai me estragar o dia inteiro. Eu tomo sumatriptano junto com o anti-inflamatório. Sim, porque o paciente da enxaqueca, ele tem as outras cefaleias também, né? Sim. Exatamente, nem sempre é uma cefaleia só. Geralmente tem associação entre elas. Nem sempre ele vai ter a aura, né? Nem sempre ele vai ter... Ele vai variar Tá, agora uma pergunta da cardiologia para a neurologia, né? Quando a gente fala nos triptanos, eu tenho um medicamento que faz uma vasoconstrição, porque a minha artéria vai estar vasodilatada. Qual o risco para o meu paciente cardiovascular? Porque ele pode me levar a 2 desfechos, né? Ou aumentar a pressão, eu deixar o paciente hipertenso naquele momento, ou um paciente que já é coronariopata, ele pode ter uma vasoconstrição numa artéria com uma placa e eu causar um infarto, causar uma angina. Tem também a angina de Prismetal, que não dá para a gente desconsiderar aqui, né? Só antes de responder essa pergunta, para falar sobre a fisiopatologia da questão da vasodilatação, né? Então, a gente tinha comentado que a via trigêmeo autonômica dessa pessoa é disfuncional, é diferente das outras pessoas, e ela que faz a inervação dos vasos que estão lá no espaço subaracnoide, próximo, né, às meninges. E esses vasos, essa via, quando está alterada, faz uma chuva glutamatérgica, então a gente vai ter bastante estímulo de neurotransmissor, liberação de cálcio, ativação do CGRP, que depois vai ser importante, né, no tratamento. E essa liberação de neurotransmissores, essa neuroinflamação, faz com que inicialmente a gente tenha uma vasoconstrição com glutamato e depois uma vasodilatação com liberação canal de cálcio, sódio, enfim. E essa vasodilatação é tratada com os triptanos, que vão mexer lá nos receptores de serotonina, que é o principal mediador da via trigêmeo autonômica. Então, de alguma maneira, eu seguro a serotonina e eu não vou ter tanta vasodilatação. Mas a questão vascular, acho que o Fernando vai falar melhor. O triptano ele é contraindicado para pacientes com doença cardiovascular cerebrovascular. Ponto. Existe algum mais neuroseletivo? Triptano? Que eu recomende, não. Tá. Eu oriento, infartou, teve AVC, esquece. Não é, eu não acho aceitável o risco, sendo que a gente tem outras opções hoje. Outra coisa é um tipo de enxaqueca basilar, também não se recomenda usar triptano. O grande problema ali do que a Bruna vinha falando, do vasodilatação, vasoconstrição, é uma analogia talvez com o uso daqueles descongestionantes nasais, enfim, de gotinha, né? Todo mundo sabe do que eu tô falando. Sim. E se usar muito daquilo ali, você vai ter dor. Então, por quê? Tu tá fazendo uma vasoconstrição, vai fazer uma vasodilatação de rebote, enfim. E na enxaqueca não é diferente. Você começar a usar muito medicamento vasoconstritor ou vasodilatador, eu vou passar a ter dor de cabeça. Então, aí entra uma desintoxicação, é um processo bem sofrido para o paciente. E como a gente tem bastante tratamento novo chegando, né, até os GEPANs lá, os que são os biológicos para tratamento da crise rápida, e não tem tanta alteração da questão vascular, a gente acaba tendo opções melhores do que os triptanos para esses pacientes. Boa. Bem, e o que mais que a gente pode abrir mão? Assim, os triptanos, para mim, é um mecanismo de entrada bom, né? Porque o paciente começou a ter dor, eu consigo abortar a crise, né? Quem eu não posso usar triptano? Para que lado que eu corro? Tem diversas opções. Acho que o principal esse paciente tem ou não tem indicação de um tratamento preventivo. Né? A campanha da dor de cabeça, 3 é demais. Mais 3 dias de dor por mês, por mais 3 meses, estaria indicado usar um tratamento preventivo. Por quê? O tratamento preventivo vai reduzir o risco desse paciente evoluir com outras doenças associadas. E tem um tratamento eficaz abortivo. Né? Então, o uso do triptano é recomendado, é adequado sim, quando bem indicado, e quando não contraindicado, principalmente.
ou quando não tolerado, que é muito comum o paciente usar triptano e ter uma sensação de ansiedade, sensação de morte iminente, às vezes até para emergência, parecendo uma crise de pânico, não é bem uma crise de pânico, mas vai. Mas assim, tem muitos pacientes respondendo a Novalgina, dipirona, anti-inflamatório simples. Não ficar tochando de corticoide na fase aguda, acho que ajuda também. E o próprio a domperidona ou a metoclopramida, porque na enxaqueca, qual é o problema? Muitas vezes o problema é que o paciente faz uma gastroparesia e aquele analgésico não é absorvido, porque fica parado no estômago. Então, eu usar um procinético, que vai ajudar o esvaziamento gástrico e que esse medicamento seja absorvido de uma forma mais rápida, também pode ajudar. Então, dá para trabalhar de várias formas na crise aguda. E muitas vezes a minha primeira receita do paciente com enxaqueca nem vai com triptano, mesmo que ele não tenha contraindicação. E a gente consegue controlar sem. Vai conhecendo o paciente, né? Escalonando a analgesia dele, né? E o que vemos daqui para frente? Porque nos últimos anos apareceram muitas opções novas de tratamento, medicações novas e tratamentos sem uso de medicação também, né? Neuromoduladores. Gostaria que vocês explicassem um pouquinho melhor isso. Antigamente a gente tinha as opções clássicas, né? O propanolol, que hoje talvez a gente possa usar metoprolol com um pouco menos de efeito colateral, um pouco menos de efeito hipotensor. Alguns antidepressivos, alguns anticonvulsivantes. O que a gente esbarra ali? Um jovem, né, menor de 18 anos, fica ruim usar alguns desses remédios que não têm aprovação. Geralmente nosso público da enxaqueca são mulheres jovens, que ela é muito mais frequente em mulher do que homem. As mulheres jovens, muitas têm uma hipotensão basal e não toleram um beta-bloqueador. Bem comum. Os homens reclamam muito de impotência sexual com um beta-bloqueador. As mulheres jovens têm um outro problema quando vão usar os anticonvulsivantes, que é a teratogênese. Então, vou usar um remédio que interfere no anticoncepcional e se eu engravidar vai dar ruim. Então, isso tudo vai limitando o tratamento. Ou antidepressivo, mas o antidepressivo vem com seus outros para-efeitos também, quando o paciente não tem um benefício de usar um antidepressivo, um ansiolítico. E aí a gente começa a lançar mão de diversas outras opções bem interessantes que podem vir junto com isso. E com uma alta eficácia, às vezes até uma eficácia mais alta do que muitos desses remédios e com menos efeito colateral. Uma das medicações, os tratamentos de primeira linha muito eficaz é a toxina botulínica. Não é que ela é feita de uma aplicação diferente, de efeito estético, só existe uma marca de toxina botulínica que é aprovada em bula para enxaqueca, porque não são como os outros remédios que existem as bioequivalências, enfim. E é um tratamento eficaz de primeira linha para enxaqueca. Quando bem indicado, funciona bem e funciona para outros tipos de dor de cabeça também. São vários pontos de aplicação, né? E isso aplica em todas as áreas da cabeça, vamos dizer aqui, região frontal, lateral, né? Região frontal, temporal, lateral, região de trapézios e occipital. Também. São 31 pontos no protocolo fechado, que é o PREMPT. Bastante coisa. E aí dá para brincar um pouquinho com o ponto adicional. E esse efeito da toxina botulínica, ele chega a durar uns 4 meses de alívio de dor, ou o paciente tem casos que o paciente se livra da dor por esse período? Tem casos que o paciente se livra da dor, que precisa se fazer a toxina com um espaçamento maior, mas geralmente no início do tratamento, 3 a 4 meses, a gente acaba repetindo a aplicação. E isso o paciente vai organizando os hábitos de vida, vai descobrindo quais são seus gatilhos e toda essa questão global do paciente, que não é só tratar a dor, é tratar toda a vida do paciente, entender o que está pegando mais, que está fazendo essa enxaqueca cronificar ou aparecer tanto. Isso tudo ajuda para que ele não tenha tanta recorrência, né? De bula é 12 semanas, mas na prática vai mais. Vai mais? Vai mais. E outra que, como qualquer dor crônica, quanto mais dor você tem, mais dor você vai ter. Então, quando a gente consegue abortar a crise, a gente faz uma cascata de melhora. E se eu aborto mais crise e tenho essa melhora com menos dias de crise, eu tenho melhora do humor, eu tenho melhora do convívio familiar, eu tenho melhora do emprego, melhora do trabalho. Então as coisas vão se alimentando de uma forma positiva. Aquele ciclo vicioso da saúde mental vai se apagando. Eu acho só de tu conviver aí sem aquele medo de ter dor de cabeça hoje, né? Hoje vou sair, será que vou ter dor de cabeça? Já é um alívio bem grande, né? E os imunobiológicos que vêm aparecendo no mercado, como é que tá nessa área da enxaqueca?
Os imunobiológicos, eles vêm para mexer mais naquela parte do CGRP, que é um neuropeptídeo que faz com que a gente tenha despolarização. Então, a gente vai ter principalmente as fibras do tipo C, que fazem essa parte da dor, da enxaqueca, e elas produzem o CGRP. Quando é hiperestimulado, ou quando a gente tem uma predisposição genética, a gente produz mais CGRP. Até em quem tem enxaqueca, tem evidência de que, às vezes, a produção de CGRP intercrise já é mais alta. E, enfim, quando se está na crise, a gente aumenta o CGRP e ele vai e sensibiliza toda aquela via de dor. Aí causa neuroinflamação, bradicinina, TNF-alfa, enfim, a gente tem toda aquela questão da neuroinflamação. E vem os imunos biológicos, né, com pouquíssimo efeito colateral, justamente por ser esse tipo de molécula, e vai atuar só no receptor ou na molécula do CGRP, então no receptor do CGRP ou no CGRP em si. Daí vai variando, né, cada um atua de uma maneira. Na prática, não tem uma grande diferença estatística na eficácia desses remédios quando ele vai atuar só bloqueando o receptor ou bloqueando o CGRP, enfim. Existem algumas situações muito específicas assim, para escolher um ou outro, mas na prática é mais por opção de quem prescreve, experiência de quem prescreve. E a aplicação subcutânea mensal? Subcutânea mensal. O paciente faz em casa. Ótimo. Bem tranquilo. Tudo isso ajuda, né? A caneta vem pronta, ele não tem que fazer isso daí, né? Eu acho que essa facilidade que a indústria traz dessa aplicação, a caneta já vem prontinha, dá uma liberdade para a gente deixar o paciente fazer em casa, né? Com certeza. E vai se tornando mais acessível também. O tratamento custava mais caro, aí, ok, a indústria não permite baixar muito o valor daquele produto, mas à medida que vai sendo comercializado, vai se dando os programas de desconto, enfim, vai se tornando mais acessível. Hoje está 40% mais acessível do que era 2 anos atrás. Mas todo medicamento, quando surge novo, o valor é bem alto e depois tende a ter uma queda, né? Inclusive esse ano a gente teve o lançamento do inibidor do receptor de CGRP de liberação imediata no Brasil. Então, ele pode ser tomado um comprimido e a gente vai ter alívio na dor aguda, não como uma profilaxia. E isso daí ajuda na gente para quem não pode usar um triptano, por exemplo. Então, um comprimidinho acaba durando um pouco mais do que um triptano e dá menos efeito colateral. Então, essa é uma novidade que está ajudando bastante mais a gente. mecanismo para dor aguda, né? Isso. Exatamente. A princípio, sem piorar desfecho cardiovascular, sem estar associado a cefaleia por uso excessivo de medicação. Menos recorrência, porque a gente acaba dando corticoide, né? Nas crises, no pronto atendimento, a gente vê muito para ter diminuição da recorrência das crises, né? Então, a gente não vai precisar usar tanto corticoide, pico hipertensivo, pico glicêmico, alteração de sono e tal. Acho que vai ajudar bastante os pacientes. Inclusive, assim, o paciente que vai para o pronto-socorro é um potencial candidato a piorar de vida. Porque ele vai no pronto-socorro, ele vai ganhar tramadol, que é proscrito para enxaqueca, o mecanismo de dor é diferente. Ele vai receber doses de dexametasona em cada crise que tiver. Ele vai descompensar a parte metabólica. A gente sabe que o paciente que usa opioide para enxaqueca em emergência tem mais revisitas à emergência e tem mais complicações de internação. Então, a gente não quer que o paciente vá à emergência. Ele tem que ter um tratamento eficaz que resolva a dor dele rápido e em casa. E seguro. Então, o CGRP entra com e a gente acaba vendo essa história se repetir, aquele paciente que é tratado no pronto-socorro e nunca procurou um neurologista, ou passou muitas vezes no pronto-socorro para depois ir procurar um especialista e tratar adequadamente. Né? Na questão da profilaxia tem muita coisa que a gente vai conhecendo, né? Tem a mini profilaxia. Tem muitos pacientes que tem principalmente mulher, que tem aquela questão menstrual. Poxa, já sabe o dia que vai ter dor. Eu tenho dor naqueles 3, 4 dias ali do mês. Eu sei qual vai ser o dia do mês que vem, quando eu menstruar. Então, eu não preciso usar um preventivo todo dia. Eu posso usar um outro esquema de prevenção e iniciar ali um dia antes do dia que ela sabe que vai ter dor. Então, nem sempre vai ser fadado a tomar um remédio todos os dias e também não vai tomar pro resto da vida. Acho que a questão é a educação, entender e diferenciar e individualizar a conduta para cada um. Exatamente. Gente, no final eu sempre faço uma pergunta para deixar uma saia justa para os convidados. Como é que vocês veem o tratamento da enxaqueca daqui 10, daqui 15 anos? O que vocês acham que vem por aí para melhorar a vida das pessoas?
Eu acho que os imunobiológicos, né, já estão se mostrando muito eficazes e cada vez mais a gente vendo que a questão genética é isolada, então a gente tem lá 43 loci dentro de 23 cromossomos já sequenciados. Às vezes essa questão da genética, né, a manipulação dos genes pode ser um tratamento eventual que vai chegar, né? E refinar os imunomoduladores, que a gente está tendo isso agora cada vez mais. E eu acho que eu vou olhar pra trás e ter vergonha do que eu prescrevi hoje. Vai mudar né? bastante coisa, né? Acho que daqui 10, 15 anos eu vou olhar, meu Deus, eu prescrevia propanolol pra dor de cabeça. Enfim, tomara que eu me envergonhe no futuro das prescrições que a gente faz hoje, mas... Exatamente, que eventualmente ajude, né? a gente olha para trás e diz, meu Deus, Nossa, eu já usava isso aí. Uhum. Algum detalhe a mais que vocês gostariam de colocar sobre enxaqueca? Eu acho que para resumir, o paciente tem que sempre saber como é a sua dor, então, e o médico também tem que estar muito bem esclarecido para que ele consiga guiar o paciente de uma maneira correta, né? Então, se é um profissional de outra área, saber os red flags, aquilo que a gente já tinha conversado, né? Pelo menos na emergência, sempre ter isso em mente para quando precisar investigar, ser mais prudente nessa parte e orientar o paciente para fazer a profilaxia correta, né? Fazer o abortivo de crise corretamente para que não tenha tanta morbidade como a gente vê hoje em dia. E acho que o que vai fazer muito impacto na vida das nossas emergências é o colega que hoje está de plantão ali na emergência, que a gente vai receber esse paciente geralmente, é saber, primeiro, o que não fazer. Isso. E, em segundo lugar, entender o que não é uma enxaqueca, que essa é a principal história, porque quando você sabe o que não é enxaqueca, você vai pensar que possa ser uma comorbidade grave ameaçadora à vida imediata. E acreditar no paciente. Que o paciente que está dizendo que a dor dele está diferente, tem coisa. Muito provavelmente tem coisa. E a questão da informação, né? Eu acho que o futuro ele está muito relacionado a essa informação. Então, se essa informação circular mais e chegar em todo médico na hora que ele precisar, eu acredito que também vai melhorar um monte, né? Isso que vocês estão falando aí do paciente, do médico saber o que não vai ser feito. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um Darwin Conecta com muita informação relevante. Hoje aqui a gente teve uma aula de enxaqueca. Eu acho que quem está fazendo medicina aí tá imperdível esse episódio, porque a gente veio desde a fisiopatologia até o tratamento mais atual. Gostaria de agradecer aos meus convidados. Doutora Brunella, obrigado por comparecer hoje aqui. Aonde que a gente te acha? Onde os pacientes te acham? Para onde os colegas podem encaminhar os pacientes? Então, precisando de alguma coisa, na clínica Aura Neurologia, a gente tem o Instagram, @auraneurologia, ou no meu Instagram próprio, @brunellapulpo, que a gente consegue dar uma assessoria importante para o paciente. Perfeito. Doutor Fernando, obrigado pela presença. Como te encontramos? Me encontra no mesmo endereço da Brunella, na Aura Neurologia. O Instagram é fernandotopanotti.neuro. E é um prazer poder auxiliar tanto os colegas quanto os pacientes a melhorar a sua qualidade de vida. E muitos colegas e pacientes ao mesmo tempo também. Perfeito. Tivemos uma aula de enxaqueca hoje. Bem, lembrando vocês que vocês podem conhecer um pouco mais do ecossistema Darwin pelo nosso site, www.darwinsaude.com.br. Esse podcast ele vai passar no YouTube e no Spotify, e não deixem de seguir o @DarwinSaúde na sua rede social preferida. Até o próximo Darwin Conecta.